Prontinho, vamos começar lá. Aqui, nosso assunto de hoje vai ser citoesqueleto, certo? Citoesqueleto, ele é, o nome já dá uma dica aí muito boa sobre o que é que a gente está falando. Eu sempre faço essas associações com o nome, porque fica um pouquinho mais legal de lembrar, mais fácil de lembrar, né? Cito, a gente já sabe que é uma referência sempre à célula, né? A estrutura celular. E esqueleto, vocês podem associar diretamente com o esqueleto do corpo mesmo, o esqueleto humano. Então, imaginem que para a gente ter sustentação no corpo, para a gente se movimentar, para a gente ter a forma que a gente tem, tudo é influenciado pelo esqueleto. Então, nossos ossos, eles criam uma rede de formato, uma rede de sustentação que é fundamental para a nossa estrutura. Então, se vocês lembrarem lá da primeira aula de todas que a gente teve, que a gente falou entre a diferença entre as procariontes e as eucariontes, lembra que as procariontes elas eram muito pequenininhas, elas eram muito simples, então elas não precisavam de muita sustentação ali dentro para poder sobreviver. Já as eucariontes elas são células muito maiores e são células muito mais complexas, vão ser células que vão ser cheias de organos ali dentro, por exemplo. Então, para poder chegar e botar cada coisa no seu lugar, eu não posso simplesmente deixar, por exemplo, uma mitocôndria solta ali no meu citoplasma. Eu preciso que essa mitocôndria esteja na posição certa. Eu preciso ter uma rede que me possibilite enviar coisas de um lado até o outro da célula, porque às vezes essa minha célula ela pode ser enorme. Então, toda aquela minha estrutura ali, ela vai se basar, ela vai ter o auxílio do meu citoesqueleto para poder estar funcionando direitinho. E hoje a gente vai ver os detalhes disso, como é que ele está conformado. Se vocês olharem aqui do lado, hoje, uma coisa importante, hoje a aula vai ser muito imagem. Então, se vocês estão aí, tipo, com muita coisa para anotar detalhe, o que é que eu recomendaria? Eu recomendaria que vocês realmente parassem. Se tiver em celular alguma coisa, tenta aumentar o máximo possível o slide para ver os detalhes, as coisinhas que estão nas imagens, porque é isso que vai fazer com que vocês realmente aprendam o tema, tá? E aí, se depois puder assistir de novo e aí anotar o que achar que precisa anotar, porque realmente é quase tudo slide, quase não, quer dizer, quase tudo imagem, quase não tem texto nos slides de hoje, tá? Mas enfim, essa imagem aqui do lado, ó, dá pra ver em azulzinho indicados os núcleos celulares e todas essas coisinhas aqui, ó, coloridas, são proteínas. O nosso citoesqueleto ele é uma formação, assim, praticamente ele é só proteína. Ele é só proteína. Então aqui vocês conseguem ver várias redes, vários fios passando assim, ó, de um lado para o outro, e esses fios vão ser justamente ali uma demonstração da nossa estrutura de citoesqueleto, tá? Que isso para dizer, né, uma célula eucarionte, ela é extremamente especializada em suas funções, na sua morfologia, naqueles processos de chegar e trazer alimento para dentro da célula ou expulsar alguma substância, que é a nossa endocitose e exocitose, as relações teciduais, aquelas questões de dependência tecidual, enfim, as características gerais das nossas células eucariontes, elas vão ter ali o citoesqueleto como uma base, uma rede de proteção. Então, assim, antes de chegar e ver detalhezinhos, imaginem o exemplo que eu sempre dou, e eu acho que eu sempre uso essa célula de exemplo para vocês. A gente pode ter o nosso neurônio. O nosso neurônio, ele é todo específico. Ele vai ter aquele formatinho de estrelas, vai ter um rabinho ali com os dendritos, axônio dendrito aqui. E ele ia ter um formato tão diferente se vocês analisarem, vocês compararem um neurônio, que é assim, como por exemplo, comparar uma célula do epitélio, vamos botar uma célula epitelial colunar, por exemplo, que tem esse formato assim muito mais tradicional, entre aspas, é muito mais simples, e essa daqui que tem um formato muito mais complexo, a gente para e pensa, poxa, eu tenho uma variedade de formatos muito grande. Então, para chegar e eu poder construir essa estrutura, eu vou construir com base no quê? No meu citoesqueleto. Então, esse meu citoesqueleto, ele vai ajudar nisso daqui. Mas não é só nisso, não é só simplesmente pegar e dar formato. Mas vamos supor que eu tenho aqui uma substância aqui no meu axônio e eu preciso enviar essa substância lá para as minhas dendritas, lá para o outro lado da minha célula. O que é que eu vou fazer? Eu vou chegar e eu vou precisar de alguma cordinha, alguma estrada para chegar
percorrer para que essa substância chegue, por exemplo, daqui até aqui. Ou, por exemplo, eu tenho aqui uma célula e eu tenho aqui, né, do lado dessa minha célula colunar, eu vou ter outra célula colunar. E quando eu cito essa questão de relação tecidual, seria, por exemplo, o que vai dar aquela característica do meu tecido epitelial, que eu sempre leio, que é o quê? O tecido epitelial ele possui células justapostas. Vocês lembram disso quando fala isso? Nada mais é do que uma célula, uma parede de uma célula colada na parede da outra célula. Então, a estrutura que vai chegar e vai fazer com que elas fiquem coladas uma na outra tem uma influência ali direta também do meu citoesqueleto. Então, isso daqui eu estou meio que jogando assim, umas informações que a gente vai ver com mais detalhes, mas só para vocês entenderem que o citoesqueleto ele faz parte de praticamente tudo na célula. Então, tudo vai ser influenciado por ele, tudo vai ter um papelzinho dele ali acontecendo para poder funcionar de forma plena, tá? Então, aqui, antes de tudo, vamos para as generalidades do nosso citoesqueleto. O que é que a gente precisa saber de assim de cara? Daí, primeiro, obviamente, lembrar que ele vai ser feito de proteínas, tá? Então, todo aquele meu citoesqueleto, ele é proteínas e é por isso que eu frisei tanto aquela parte de proteínas. Eu disse que era mega importante na célula, que era o segredo da célula, são as proteínas, tudo é a partir de proteína. Então, aqui mais uma estrutura, mais um componente celular que é extremamente proteico. Então, por isso que eu boto, o citoesqueleto ele é o verdadeiro esqueleto proteico da célula, porque une essas duas funções. E além disso, a sua estrutura ela vai estar ali por todo o citosol. Então, ele chega e ele vai criar realmente uma rede ali no meu citoplasma, no meu citosol, até chegar ali a minha membrana. Então, ele ocupa todos os espaços que ele pode ocupar. Ele só não vai estar ali dentro do núcleo, mas tirando a região interna do núcleo, ele vai estar presente ali em tudo. E ele vai ter uma divisão. Isso é a primeira grande conceito, a primeira grande informação que a gente precisa saber, que vão ser de 3 tipos. A gente vai ter microtúbulos, filamentos intermediários e microfilamentos. Isso daqui, cada um a gente vai estudar hoje, ver suas particularidades, mas lembrar que microfilamentos também pode ser chamado de filamento de actina. Na verdade, os filamentos de actina eles são um dos tipos de microfilamentos, a gente tem vários. Mas quando a gente cita isso, ele é sempre assim o principal referencial. Então, às vezes vocês podem encontrar essas duas palavras praticamente como sinônimos. Então é bom saber, se tiver microfilamento ou se tiver filamento de actina, é a mesma coisa que a gente está falando, tá? Se eu for comparar em questão de tamanho, de grossura, o microfilamento ele é mais fininho. Microtúbulo, ele é o maior. E filamento intermediário, o nome já diz, ele vai ser intermediário ali entre os outros dois, tá? Mas, além disso, além dessa divisão geral que é importante, nós temos outra classificação extremamente importante que eu já vi cair em prova também. Pode cair na prova de vocês, então saibam o que é que significa, que são o conjunto, quais são as proteínas acessórias desse meu citoesqueleto. Porque ele não vai ser só essas daqui, essas divisões básicas, ele vai ter ali um auxílio, ele vai ter uma classificação de funções e de proteínas que vão ajudar o seu papel. E vão ser de 3 tipos principais também. A gente tem as reguladoras, as ligadoras e as motoras. Eu já vi questão que falava exatamente assim. Quais são as classificações das proteínas acessórias do citoesqueleto? E você tinha que citar esses nomezinhos aqui. Reguladora, ligadora e motora. Então, se atentem a isso. A reguladora, sempre aqui associando ao nome, que nosso papel aqui de aprendizado fica muito mais fácil, né? Ela vai regular. Mas ela vai regular o quê? Ela vai regular a polimerização e a despolimerização. Vou explicar isso daqui já já, tá bom? A gente tem uma partezinha só para explicar isso daqui. Mas por enquanto, vai associando esses conceitos, vão associando essas palavras, tá? Ligadoras, o nome já diz, ela vai fazer o quê? Ela vai ligar, ela vai juntar. Então, ela vai conectar filamentos proteicos entre si, ou seja, vai ajudar a formar o meu fio ali do meu citoesqueleto
mas também vai ajudar a pegar o meu citoesqueleto e juntar com outras estruturas. Por exemplo, juntar com a membrana, juntar com uma vesícula, juntar com uma organela. Então, ela realmente chega ali, ela funciona como uma colinha dentro da minha célula. Então, proteínas ligadoras servem para isso. Motoras, outra vez o nome já me ajuda, tem a ver com o quê? Movimento. Então, vai ajudar na motilidade, na contração. A gente tem um tipo específico aqui de citoesqueleto que vai ser só relacionado à contração, principalmente contração muscular. E mudanças no formato celular. Porque sempre digo, sempre vou repetir. Se a gente está tratando de uma estrutura viva, a gente está tratando de uma estrutura que se move, inclusive dentro da célula. Então, para que esses movimentos aconteçam, esses movimentos intracelulares, a gente vai precisar justamente aqui dessas minhas proteínas motoras, tá? Pois bem, a estrutura geral aqui daquelas minhas classificações maiores que eu citei para vocês agorinha, eu botei essa imagem acho que o professor de vocês também colocou, ela é bem famosa e ela é boa para você entender a diferença estrutural, ainda sem detalhes, mas a diferença estrutural entre esses três. Só de cara, vocês já conseguem ver que os filamentos intermédios ou intermediários, eles parecem como se fosse uma cordinha. Observa bem que as fibras deles vão assim em paralelo uma com a outra e vão formando quase que parece um fiozinho de cabelo, um cordão. Ele tem uma estrutura assim que dá uma sensação de firmeza, sabe? Uma sensação de resistência. E isso tem a ver com a função dele, tem a ver com a estrutura dele, a gente vai ver também, tá? A gente tem aqui os nossos microtúbulos. O nome já diz, ele vai formar tubos. Então a gente vê que tem uma estrutura meio que vaziazinha aqui no interior. A gente tem uma passagem aqui nesse interior. Justamente porque a estrutura dele é de um túbulo. Ele é o maior desses daqui, tá? Lembrem sempre, na ordem da grossura seriam os microtúbulos como os mais grossos, filamentos intermediários logo em seguida e os microfilamentos ou filamentos de actina no final, tá? E aí esses daqui, ó, se vocês observarem, vocês conseguem ver que são formados por várias bolinhas. Essas bolinhas vão formando quase como se fossem os cachinhos, e esses cachinhos vão aqui se entubando, vão criando essa estrutura, vão girando, girando e formando essa estrutura. E não é só um tipo de proteína também, vocês conseguem ver que tem várias cores diferentes aqui, né? Vários tons, na verdade. Então isso indica já que não vai ser só uma proteína que vai formar. A gente vai ver quais são também. Aqui embaixo, meus filamentos de actina, vocês conseguem ver que ele meio que parece que tem uma estrutura intermediária entre esses dois. Parece que eu juntei, misturei as bolinhas que eu tinha aqui no meu microtúbulo com a estrutura desse daqui de cima, que são meus filamentos intermediários. Então eu tenho bolinhas, mas eu tenho essas bolinhas criando cordões. E isso tem a ver também com a sua função. A gente também vai ver os detalhes dele. Primeira coisa que eu queria era ilustrar o formato. Era vocês se atentarem um pouquinho a como que eles estão aqui estruturados, tá? Aqui a gente já vai para outra coisa. Como eu falei para vocês, gente, é muita imagem, é imagem com detalhe. Então parem e prestem bastante atenção. Isso daqui não destaca mais o formato em si. A gente já vai chamar atenção para a posição dessas estruturas. Porque a posição em que elas estão vai dizer ali bastante sobre o seu funcionamento. Vai fazer sentido, tá? Então, como eu falei, o citoesqueleto ele vai sustentar a célula. Ele vai sustentar, ele vai precisar estar conectado. Então, todas essas minhas divisões que eu falei, de microtúbulo, filamento intermediário, filamento de actina, eles não são isolados, não é cada um no seu canto e acabou. Eles possuem conexões. Então, essas conexões vão ser que vão permitir ali o seu funcionamento, tá? Então, aqui, nessa primeira imagem, a maior aqui, que eu tenho mais simples, eu tenho a minha membrana celular aqui indicada. E aqui eu tenho todo o meu citoplasma. Essa outra membrana que a gente poderia imaginar, sei lá, como se fosse uma membrana nuclear, ou até mesmo o outro lado mesmo ali da minha célula, tá? Mas o que chama a atenção aqui é o quê? Eu tenho aqui uma organela. Essa minha organela seria a mitocôndria. Mas a mitocôndria ela não está solta no meu citoplasma, ela está grudada em um monte de estruturazinhas menores aqui que vocês podem ver. Tem isso daqui ó, grudado nela,
Tem outros tubinhos aqui passando. Ela tá toda colada. Essa imagem aqui lembra um pouquinho. Eu não sei se vocês conhecem, mas às vezes ajuda aí a associar. Tem uma coisinha que é para se livrar de rato, que o nome é pega-rato ou pega-tudo, depende de onde você é. Que são duas folhas, dois papelões, que eles têm uma estrutura de cola dentro, que é basicamente para, se você tiver algum rato em casa, alguma coisa, né? Você joga ali a comidinha, ele vai ficar preso. Ótimo, vocês lembraram, então funcionou. Isso daqui não parece muito aquilo dali? Parece que você pegou e você grudou aqui, ó, várias coisas no meio daquele pega-rato. Então a ideia é mais ou menos essa mesmo, é você conseguir manter as coisas no lugar que elas precisam estar. Então você, para manter isso no lugar, você vai ter toda uma rede de proteínas que vão fazer essa função. Só que não é só essa função, é a função de formato, é a função de especializações de membrana, que a gente tem vários tipos de especializações de membrana. Então, nessa daqui, vamos já começar a dar nome aos bois, né? Dizer assim. A gente já consegue visualizar alguns tubinhos grossos aqui paralelos. Aqui um, aqui outro. São os mais grossos. E aí vocês lembram, quais são os mais grossos? Os microtúbulos. Tanto é que eu falei que são tubinhos grossos. Então esses aqui paralelos, eles são microtúbulos, certo? Eles formam como se fosse ali uma estradinha mesmo na célula, porque eles vão dar apoio à passagem de substâncias, principalmente. Então, por exemplo, quando eu vou mandar uma vesícula, lembra que eu falei para vocês que a gente tinha uma conexão entre os nossos retículos e o nosso complexo de Golgi? Eu falei para vocês que o complexo de Golgi ele recebe vesículas dos retículos. Então, quando o meu retículo, sei lá, meu retículo endoplasmático liso, ele chega, ele produz um lipídio, ele empacota o lipídio em uma vesícula e ele quer mandar para o Golgi, quem vai mandar, ele vai percorrer um caminho, ele vai ter uma estradinha. Essa estradinha que ele vai percorrer vai ser esse meu microtúbulo. Então, meu microtúbulo ele é realmente essa função, ele vai servir de apoio para a movimentação ali de estruturas, tá? Principalmente vesículas. Eu tenho depois umas imagens aqui que eu amo, que eu vou mostrar para vocês, que dá bem para entender essa movimentação. Além disso, se você ver, entre esses microtúbulos tem esse chicletão todo aqui. Esse chicletão ele vai aqui, ó, chega e começa a preencher todos os espaços. Esse meu chicletão que está indicado vão ser os meus filamentos intermediários, que é o que eu falei que tem um tamanho intermediário. Eles vão justamente pegar e botar as coisas no lugar que elas precisam estar. Então aqui, ó, essa minha mitocôndria, ela está mantida aqui porque tem esse chiclete grudando ela aqui no lugar. Então, tudo que foi esse chiclete aqui são os meus filamentos intermediários. Além deles, se vocês olharem perto da membrana, vamos supor que aqui a gente ignorou um núcleo e aqui é o outro lado da membrana. Vocês veem umas cordinhas brancas perto da superfície da membrana. Ó. Aqui eu tenho algumas, aqui eu tenho várias. E essas cordinhas elas servem para quê? Para regular o funcionamento da minha membrana. Então, irregular em que sentido? Se eu preciso emitir o que a gente chama, por exemplo, de pseudópodes, vocês vão ver, eu vou mostrar pseudópodes para vocês também. Se eu preciso emitir pseudópodes, esses meus microfilamentos vão chegar e vão se dobrar e vão criar aquela estrutura de pseudópode. Aqui dá para ver um pouquinho. Outra coisa, microvilosidades. Se vocês lembrarem, por exemplo, do nosso epitélio colunar que eu falei ali agora, uma das especializações, um dos tipos de epitélio colunar, vai ser epitélio colunar com microvilosidade, que é encontrado ali principalmente no nosso sistema digestivo, porque ele faz parte dessa função de troca de substâncias. Então ele vai ser assim, a célula vai ser colunar, mas aqui, ó, vai ter várias dobrinhas. E essas dobrinhas vão ser os nossos microvilosidades. Então é uma das coisas que elas podem conformar, está até exemplificada aqui também. Então, ó, se vocês olharem bem, isso, colunar e cilíndrico é a mesma coisa. Plano e pavimentoso é a mesma coisa também, quer dizer, plano e pavimentoso é uma coisa, colunar e cilíndrico é outra coisa, né? Mas acho que dá para entender. Se vocês olharem aqui essa imagem daqui de baixo, ó,
ela mostra muito bem a posição de onde um desses tipos de citoesqueleto está localizado. Então, esse último que eu falei para vocês, que vai ajudar ali nas movimentações, na estrutura da minha membrana, é esse daqui, é o microfilamento. Então, vocês podem ver, ó, que em rosa ele está todo marcadinho. Ele está construindo toda a região periférica da minha célula. E é o mesmo que eu chamo de filamento de actina. Vou repetir isso várias vezes para vocês não esquecerem, tá? Filamento de actina e microfilamento são sinônimos, é a mesma coisa. Então, aqui nessa imagem eu tenho eles representados, sempre assim numa localização mais periférica, e nas localizações mais centrais, realmente mais soltos ali pelo meu citoplasma, eu tenho os outros dois, que são os intermediários e os meus microtúbulos. Então, esses meus microtúbulos e os meus intermediários, eles vão estar entrelaçado com o outro para poder construir aí o nosso esqueleto, tá bom? A gente vai ver aqui também mais detalhes deles. Aqui embaixo já dá para ter uma noção também da diferença da grossura que eu falei antes para vocês. Meus microtúbulos muito mais grossos do que todos os outros dois, meus intermediários com tamanho médio e meus filamentos de actina aqui bem mais fininhos, bem mais simples. Essa imagem aqui em cima é para exemplificar a mesma coisa dessa do lado, mas só para vocês verem um nível assim mais distante, né? Verem com outras organelas aqui também envolvidas. A gente tem não só as nossas mitocôndrias, mas a gente tem aqui algumas estruturas vesiculares maiores. Eu não tenho como definir quais são essas porque não dá para ver detalhes, mas vocês veem que a gente tem várias estruturas aqui celulares presas e mantidas ali na sua posição por essa rede aqui de citoesqueleto, tá? Aqui, agora nós vamos realmente ir para a parte de detalhes, a parte ali que é um pouquinho mais aprofundada mesmo, né? Aqui, microtúbulos. Quais são as características gerais que a gente precisa saber? Primeiro, diâmetro. Eu não acho que algum professor vai chegar e vai botar qual o diâmetro do microtúbulo na prova de vocês. Mas eles podem botar os três em associações para que você saiba, você identifique qual que é maior, qual que é menor. Então é legal vocês terem mais ou menos uma noção do diâmetro de cada estrutura, justamente por isso, para vocês saberem quais vão ser maiores. E é aquela lógica que eu já expliquei ali para vocês, né? O microtubo ele vai ser o mais grosso, então ele tem cerca de 25 nanômetros. Ele vai estar presente em quase todas as células eucariontes, então ele é mega importante, tá? Ele tem esse aspecto tubular retilíneo uniforme, que é basicamente isso aqui, esse desenho aqui do lado, ó. Ele é um tubinho, mas ele é um tubinho reto. Vocês veem que ele vai eternamente. E é bem uniforme. Ele não tem uma parte mais grossa, outra mais fina. Ele segue esse padrão. Ele realmente tem um encaixe aqui pré-determinado dessas proteínas menores para chegar e formar essa estrutura mais complexa. Ele não tem variação nesse seu formato, tá? Aqui nós temos algumas classificações dele. Ele vai ser classificado segundo a localização. Então, a gente vai ter alguns que vão ser citoplasmáticos, que são aqueles principais ali que eu mostrei para vocês. E ele indica a célula em interfase. O que é célula em interfase? É a célula que não está realizando divisão celular. Então, a célula em estado normal. É essa que a gente sempre vê aqui as imagens, que eu tenho meu núcleo ali ainda organizado, que eu tenho minhas organelas no seu lugar também. Porque quando eu chego e eu começo a fazer divisão celular, uma das coisas também que vai acontecer, por exemplo, é que eu vou dissolver a minha carioteca, que é aquela membrana do meu núcleo. Aquilo dali vai ser perdido, então toda a minha estrutura celular ela vai ser alterada. Então, por isso que eu tenho que chegar, eu tenho que especificar. Ele é citoplasmático, mas ele está presente na célula em interfase. Quando a célula sai de interfase, ele não vai estar presente. E aí a gente vai ter, por exemplo, o que a gente chama aqui, ó, de mitótico, que é quando a célula está em divisão celular, ela está exercendo, ela está acontecendo uma mitose. Então, ela na fase de mitose, ela vai constituir as fibras do fuso mitótico. Eu tenho uma imagem para mostrar disso daqui acontecendo para vocês também, tá? Eles podem ser ciliares, que vão formar os cílios, que é um tipo de especialização de membrana. E eu acredito que eu botei imagem disso também. Mas se eu não botei, no próximo slide eu explico para vocês quais são essas
esses tipos aqui. E a gente tem, por exemplo, os controladores, que vão fazer parte dos centríolos. Os centríolos têm uma relação ali direta com o nosso fuso mitótico. E corpos basais. Corpos basais são flagelos, que são outro tipo ali de especialização de membrana também. Antes de chegar a explicar cada um deles, vamos entender o básico desse meu microtúbulo. Peguei aquela minha foto de antes e dei zoom. Lembra que ele é uniforme, que ele vai ter uma estrutura reta, mas como é que ele está organizado? A gente vai ter uma estrutura base, que a gente chama de dímeros de tubulina. Isso é importante, essa imagem toda é importante. Se depois vocês puderem pegar esse slide e desenhar, é excelente para vocês não esquecerem, tá? Aí vocês precisam saber, tubulina, por que dímeros de tubulina? Porque são duas proteínas associadas, duas proteínas globulares, porque vocês podem ver que elas têm formato de bolinha. Lembra que na aula de bioquímica eu expliquei esse tipo também, eu acho. São as proteínas que têm esse formato aqui, ó. Certo? Formato globular, formato de globo mesmo. Aí nós temos dois tipos. Nós temos o nosso alfa-tubulina e nosso beta-tubulina. Elas se associam primeiro uma com a outra, tá? E depois elas vão se associando em outros grupos. Então aqui eu tenho associação entre elas duas já. Eu já tenho um dímero. Esse meu dímero vai se associar com outro dímero aqui do lado, que vai se associar com outro dímero, até formar essas estruturas anelares. Aqui tem até uma secção, ou seja, um corte transversal dele, que eu peguei essa minha estrutura aqui e olhei de frente, assim, vamos dizer. E aí eu consigo ver que eles vão se organizar nesses círculos. Então, na verdade, esse meu círculo aqui, ó, são essas minhas proteínas coladinhas uma na outra. E aí elas vão se colando e elas vão crescendo e vão formando todo esse túbulo aqui. Uma vai atraindo a outra e vai começando a crescer até formar o nosso microtúbulo, tá bom? Isso é importante de vocês saberem, porque a gente vai explicar aqui também que essa nosso microtúbulo ele forma o que a gente chama de polaridade. Lembra que eu falei para vocês também na aula de bioquímica que polaridade é quando você tem duas estruturas diferentes? Então, se eu tenho um triângulo, eu tenho uma ponta menor e uma base maior. Então, ele tem polaridade. Ou às vezes até por carga, tem um lado que é positivo, tem um lado que é negativo. Então, tem uma polaridade, tem uma diferença. Isso daqui também vai estar presente no microtúbulo, a gente vai ver como. Olha só. Já é logo ele aqui. Nossa polarização do nosso microtúbulo. Por que eu citei ela? Primeiro, vamos voltar aqui ao que a gente acabou de falar. A gente tem as nossas proteínas alfa-tubulina e beta-tubulina, que elas vão estar, por exemplo, soltas ali no meu citoplasma. Cheguei e comecei a unir. Unir para formar dímeros, que é a minha estrutura básica. Dímeros de tubulina. Esses meus dímeros se associam e formam aqueles anéis que a gente viu. Aqueles anéis vão ter, 13 moléculas de tubulinas associadas e eles começam a se associar um anel com o outro para formar esse meu túbulo. Então, organização de microtúbulos. Então, eu sigo esse formato. Primeiro eu estava solta, a alfa e a beta tubulina soltas, se associaram em dímeros, formaram esses anéis e desses anéis formou o tubo. E aí o que é que acontece? Por que eu estou destacando? Por que eu falei da polaridade? Porque essa minha estrutura, como eu estou falando de um ser vivo, um ser que está em movimento, essa minha estrutura muitas vezes vai precisar aumentar ou vai precisar diminuir. E ela vai fazer isso como? Vai ter essa associação aqui que eu já citei, só que a única coisa que falta aqui é só destacar mesmo que a gente vai ter uma questão de energia aqui associada. Então, para quebrar essa ligação entre os dímeros, eu gastaria energia. Para formar, eu ganho energia. Não precisa gravar isso não, é só para vocês saberem, tá? Mas, enfim, eu crio essas minhas ligações. Formei essas minhas proteínas, aí eu vou ter um extremo positivo e um extremo negativo. Isso daqui indica o quê? Indica que eu tenho uma parte que eu tenho crescimento e uma parte que eu vou ter perda. Então, enquanto desse lado aqui, às vezes eu quero me mover para lá. Nesse sentido assim, vamos supor. Para eu me mover para lá, eu vou ter que crescer esse meu lado direito aqui. Então, eu começo a atrair esses meus dímeros de tubulina
para cá, para poder aumentar essa minha estrutura. Então ela se torna um extremo positivo. Essa aqui do meu outro lado, ela tá meio que diminuindo. Então ela é meu extremo negativo, que é o meu extremo de perda. E é isso daqui que significa essa polarização. É esse crescimento onde eu vou adicionando proteínas em um lado só. Tipo, eu não estou adicionando no lado direito e no esquerdo ao mesmo tempo. Não, eu estou adicionando apenas aqui no meu lado direito. Então, eu cresço para o lado direito. Por isso que a gente diz que a gente tem essa frente de polimerização. E lembra que eu falei para vocês, agora sim, eu falei o que é polimerização, dei esse conceito que é esse crescimento. Por quê? Pausa, vamos abrir aqui um parênteses. Polimerizar é você criar proteínas associadas. Então você tem sua proteína, você pega e você começa a juntar. Quando você vai juntando uma proteína a outra, você está formando o que a gente chama de polímero. Então, essa frente de polimerização é onde eu estou aumentando aqui a associação com proteínas. Então, nesse lado aqui eu estou polimerizando e desse outro lado eu estou despolimerizando, por exemplo. Ou seja, eu estou desfazendo essas minhas associações, que é o que indica aqui em cima. Ó. Eu posso acontecer os dois trajetos. Eu posso formar minha ligação ou eu posso quebrar minha ligação entre energímeros. Isso daqui é o que cria esse extremo e é o que eu citei lá no comecinho para vocês. Vamos lá. Cadê aqui? Quando eu falei desses tipos aqui, ó, de proteínas auxiliadoras, eu falei das minhas reguladoras. Elas vão regular a polimerização e a despolimerização. Então, essas minhas reguladoras vão ser elas que vão estar ali auxiliando esse processo que eu expliquei para vocês agora. Só porque eu disse que eu não ia deixar esses conceitos soltos, então já é mais um conceito que vocês já conseguiram aí captar, certo? Agora voltando aqui. Pronto, isso daqui já vimos, eu acho que deu para entender. Se não deu, qualquer coisa vocês avisam que depois eu volto e explico de novo, tá? Essa partezinha assim eu sei que às vezes fica um pouco confusa na cabeça, mas se pegar e olhar a imagem direitinho, assim, parar, redesenhar essa imagem, eu gosto muito de desenhar porque ajuda a aprender. Se vocês fizerem isso, vocês não vão esquecer mais. Vocês vão ver que nada mais é do que estar grudando bolinha de gude ou separando bolinha de gude. Em resumo, é isso daqui que a gente está fazendo, tá? E aqui o que eu falei para vocês, olha, essa imagem aqui do lado é um dos meus GIFs preferidos de toda a biologia, porque eu acho muito lindo. Sou apaixonada nisso daqui, que é o movimento das vesículas dentro da célula. Isso daqui é provavelmente, não vou dar 100% de certeza, porque eu não lembro exatamente, mas isso daqui provavelmente está acontecendo dentro de um neurônio, porque esse gifzinho ele vem de um filme. Eu vou até passar o nome deles para vocês depois. Mas, se eu não me engano, esse filme ele mostra a movimentação de uma vesícula dentro de um neurônio. Então, eu acredito que isso daqui seja assim ali dentro do neurônio, tá? Mas pode ser qualquer vesícula se movendo também dentro de qualquer célula. Enfim, vocês conseguem ver aqui essa estradinha aqui embaixo, no pezinho dele, ó. Esses pezinhos estão se mexendo, mas eu tenho uma estrutura grossa aqui embaixo que ele está andando e aqui em cima eu tenho uma vesícula enorme sendo carregada. Então, quando eu falei para vocês que os retículos vão pegar e vão jogar vesículas ali para o meu Golgi, isso acontece assim, gente. Isso daqui, se vocês olharem, parece até um bichinho que está puxando aqui, está trabalhando e puxando essa vesícula para levar para algum lugar. Então, realmente, eu sou encantada. Eu acho muito fofinho isso daqui. Imaginar que isso dali acontece num nível tão micro, tão pequeno dentro do nosso corpo. E é fundamental. Então, aqui do lado, ó, só para vocês terem ideia, aqui nós temos o nosso neurônio, né? Axônio, dendrito e tal. E aí vocês podem ver o tanto que ele é longo, o tanto que esse percurso é longo. Então, imagine que você vai ter que pegar daqui, ó, dos dendritos e levar lá para o meu axônio, toda essa vesícula aqui de um lado até o outro. Então é todo um percurso. Ah, gente, inclusive, eu acho que eu troquei, né? Quando eu falei lá no começo. Eu troquei o nome axônio e dendrito. Mas besteira aqui, me passei um pouquinho, mas aqui, né? Nosso corpo axonal e nossos dendritos, tá? Enfim.
Aí, para a gente poder mover essas substâncias, a gente tem que percorrer todo esse corpo. E às vezes esses nossos axônios, eles são enormes. Então a gente precisa ter uma rede que sustente, uma rede que possibilite esse movimento, tá? Então é o que acontece aqui, o que está representado aqui embaixo também. A gente tem os nossos microtúbulos aqui, ó, formando as nossas estradinhas. E aqui essa rede de proteínas para carregar a minha vesícula e levar ela por todo esse caminho. Então aqui a função muito destacada dos nossos microtúbulos. Os microtúbulos têm várias funções, mas essa daqui para mim assim é de longe a mais bonitinha de ver, tá? Aqui outras coisas que eu também citei. Isso daqui é a conformação de fuso mitótico, que eu falei para vocês, que é quando a célula está em divisão celular. Quando ela vai fazer divisão celular, ela precisa movimentar os cromossomos dentro da célula. E esses cromossomos eles vão ser movimentados a partir dos meus microtúbulos também. Os microtúbulos eles vão estar ali, né, associados com os nossos centríolos e vão criar isso daqui, ó, que a gente chama de fuso mitótico, que é quando a gente pega e alinha os cromossomos para dividir eles entre as novas células que vão ser formadas. Não se atentem a precisar de detalhes da divisão celular agora, inclusive é um dos últimos assuntos do semestre, mas o que vocês precisam guardar é que os microtúbulos, eles estão ali juntos, estão envolvidos ali com os meus centríolos. E aqui eu tenho um microtúbulo do tipo que eu chamo de microtúbulo astral. E se vocês olharem, é realmente um astro. Ele forma quase como se fosse aqui um solzinho. Então, essa é a referência. Quando a gente vai descrever os microtúbulos, a gente também cita que eles podem fazer essa rede similar a raios, que eles vão se expandir desde aqui, desses meus centríolos, até a minha membrana em estrutura de raio. E é isso daqui que eu quero dizer. É que eu tenho um centro, onde eu tenho meus centríolos, e a partir desses meus centríolos eu vou emitindo meus microtúbulos, e eles vão sair daqui e vão até ali a minha membrana plasmática. Então, por isso que eu chamo de microtúbulo astral, por causa desse meu formato aqui de raio, tá bom? Então, aqui descreve bem, ó, os microtúbulos citoplasmáticos, é do tipo citoplasmáticos, que é a mesma coisa que falar astral, tá? Eles vão nascer no centrosoma. O que é centrosoma? É essa região onde eu tenho meu centríolo, certo? Então, essa região onde eu tenho meus centríolos eu chamo de centrosoma. Onde existe um par de centríolos e uma matriz. Matriz é basicamente esse citoplasma que eu estou falando, tá? A partir dali, eles vão se estendendo, ou seja, vão crescendo, vão se expandindo por todo o citoplasma até a membrana plasmática, onde eles vão se fixar, ou seja, eles vão grudar ali na membrana plasmática e vão acabar criando esse formato aqui, esses raios que são tão típicos desse tipo aqui de microtúbulo. Então, só para vocês visualizarem bem, verem como é que ele acaba se espalhando para ajudar ali uma das funções mais importantes da vida, que é justamente a divisão e multiplicação celular, tá? Aqui nós já vamos entrar na parte de filamentos intermediários que eu citei para vocês, que é aqueles que estão ali bem no meio termo. Só um parênteses, como hoje o assunto não é tão longo, eu vou trabalhar ele inteiro de uma vez, que aí a gente termina mais cedo, e eu acho que fica melhor para todo mundo, para não parar meio que sem necessidade. Eu acho que dá para absorver tudo assim, até porque são só 3 grupos de assunto, tá? Então, beleza. Filamentos intermediários. Aqui só para mostrar, para relembrar a posição deles, lembrar que eles estão ali entrelaçados com meus microtúbulos, tem essa localização principalmente citoplasmática, e eles vão estar aqui, ó, organizando e relacionando tudo. É a nossa colinha ali do nosso pega-rato, né? Filamentos intermediários aqui, trazendo novamente a imagem, só para vocês relacionarem o formato deles com os formatos dos outros. Até agora a gente só trabalhou o nosso microtúbulo. Agora nós vamos para esse primeiro aqui. Beleza. Aqui o exemplo que eu trouxe lá no começo e eu volto a falar. O que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo epitélio. E é exatamente o que eu citei antes. O nosso epitélio colunar. Esse nosso epitélio colunar aqui, ele está todo juntinho um do outro, ele está coladinho uma célula na outra, que é o que a gente chama de células justapostas, com pouca matriz extracelular ou quase nenhuma.
muitas das vezes. Ou seja, essas minhas células aqui estão todas grudadas, uma na parede da outra. E o que vai ajudar esse grude aqui vai ser justamente esses nossos filamentos intermediários, tá? Mas vamos lá para as características gerais deles. O diâmetro deles é de 10 nanômetros, ou seja, já diminuir bastante em relação aos nossos microtúbulos, que se eu não me engano era 28, né? Ele tem a grossura intermediária, né? Que é o nome dele, basicamente, entre os microtúbulos e os microfilamentos. A sua composição é diversa, porque vai depender muito do que ele está fazendo, da célula que ele está. Então, o que é que eu tenho que saber? Eu tenho que saber os tipos, mas eu não preciso me atentar a detalhezinho não de cada um. Mas esses tipos eu tenho que saber, que eu vou chamar de laminofilamentos, filamentos de queratina, filamentos de vimentina, filamentos de desmina, filamentos gliais e neurofilamentos. Neuro já dá para lembrar lá dos neurônios. Gliais a gente lembra da glia, que são as células que vão dar suporte aos meus neurônios, todo aquele meu tecido associado aos neurônios. Vimentina, ela está relacionada com aquele meu transporte lá de vesículas. Queratina, a gente já. Acho que o próprio nome já diz, filamentos de queratina. O que eles vão estar ali estruturando? Né? A nossa queratina. Então vai estar presente ali muito na nossa pele, por exemplo. Mas aqui, ó, só para vocês verem um pouquinho melhor o que é que eu falo desse grude, entre aspas, entre uma célula e outra, é essa minha estrutura aqui de desmossomo. Esse meu desmossomo, ele realmente chega e serve como se fosse um clips entre uma membrana e outra. Então ele vem aqui, ó, ele tem várias proteínas que vão fazer uma ancoragem entre uma célula e a subsequente. Mas para que isso daqui funcione, para que isso daqui esteja grudado, se eu simplesmente só chegar e fazer esse velcro, se eu tiver alguma pressão externa, vamos supor que aqui veio e tive uma pressão externa. Essa minha estrutura, que era apenas um velcro aqui na parede, ela vai se soltar. Ela não vai ser resistente o suficiente, entendeu? Ela não vai ter força o suficiente para aguentar atrito, para aguentar estímulos externos. Então, para que ela consiga realmente suportar e manter essa posição, eu preciso fazer uma ancoragem. Então, eu preciso que esse meu desmossomo, que vamos supor que ele estivesse aqui, por exemplo. Aqui é cada um deles seria um M desmossomos, dois M desmossomos, que M é de sinal de meio, tá? Tipo, é isso daqui que eu tô falando. M desmossomo. Você tem um M desmossomo de um lado, um M desmossomo do outro lado, e os dois juntos formam a estrutura de desmossomo. Esses dois, para eles conseguirem ficar colados aqui com essas proteínazinhas que estão aqui, as caderinas, eles não podem estar colados apenas pelas caderinas, porque eles iriam se descolar. Então, esses meus filamentos intermediários, eles vêm aqui, ó, e eles vão se espalhar por toda a minha estrutura celular, mas eles vêm até aqui também. Então, eles pegam, eles colam no meu M-desmossomo, ou às vezes a questão pode trazer só desmossomo, e eles vão se espalhar e colar nas outras regiões celulares para ter um suporte melhor. Então, além dele ajudar a pegar e manter no lugar as nossas mitocôndrias, os nossos ribossomos, os nossos retículos, eles também pegam e fazem essa ancoragem com as substâncias, com as estruturas aqui da minha membrana para poder fazer com que elas fiquem aqui no seu lugar. Então, ele é realmente o mais fácil assim de lembrar dele é lembrar que ele vai ser a grande cola da célula. Então, o que eu preciso manter no lugar, eu vou ter eles aqui como uma referência, tá bom? Aqui, para falar um pouquinho da estrutura dele, ele tem uma estrutura que a gente chama de alfa-hélice. O que é a alfa-hélice? Lembra do DNA. Nosso DNA, ele não tem uma estrutura assim? É como se fosse um cachinho? Isso daqui é a estrutura de alfa-hélice. Nosso DNA tem duas. Então, por isso que a gente chama de dupla hélice. DNA, D de dupla hélice. Então, a nossa alfa-hélice, ele tem essa estrutura de cachinho de cabelo, tá? Então, ele forma realmente um cachinho aqui. E como toda proteína, ele vai ter um extremo amino, que é onde a gente vai ter ali a presença, né, do nitrogênio, e extremo carboxilo, a gente vai ter o nosso ácido carboxílico aqui. Esses dois
Meu monômero proteico, porque é uma proteína só até então, vai se juntar com outra proteína e vai formar o nosso dímero. E se vocês olharem, é basicamente a mesma coisa ali do tubulina. Lembra que a alfa e a beta tubulina se juntam e formam um dímero? Nada mais é para dizer que tem duas proteínas associadas. Essas duas proteínas associadas vão se associar com mais duas, formam tetrâmeros. Ai, desculpa. Esses tetrâmeros, eles vão se organizar com outros, vão formar octâmeros. E assim eles vão fazendo uma estrutura com várias e várias proteínas associadas até ter o nosso filamento intermediário formado. Então esse filamento ele fica com um aspecto, assim, se você olhar, lembra muito um músculo. Quando você vai olhar ali, né, vai aumentando, aumentando o músculo, e você vai ver toda a estrutura base dele, ele é basicamente assim. Então a nossa fibra muscular, ela teria essa estrutura assim similar, né? Então isso daqui é muito parecido com uma estrutura de fibra. Aí ele vai, começa a associar essas cordinhas e consegue formar essa linha, entre aspas, esse cordão maior. Então essa nossa estrutura ela é basicamente isso. Vem de uma alfa-hélice, começa a formar dímeros, depois de dímeros tetâmeros, até chegar finalmente ali no nosso filamento intermediário. Aqui do outro lado é a mesma coisa que está exemplificada aqui, só que outra imagem, porque às vezes vocês podem entender melhor por uma ou por outra. Então a gente tinha aqui o nosso monômero, aqui as duas regiões que eu falei, né? O extremo amino, o extremo carboxílico. E aqui embaixo, esse meu monômero já se uniu com outro. Ó, se vocês observarem bem, aqui eu tenho apenas um cachinho, tá? Aqui embaixo eu tenho dois. Então eu já entrelacei esse daqui em outro. Então aqui eu já tenho um dímero. Aqui comecei a associar mais um, formei meu tetrâmero. E aí vai vindo dois tetrâmeros, até chegar lá finalmente ao nosso filamento aqui, que era o nosso objetivo final. E acaba aparecendo aqui essa estrutura de corda, ou como a imagem mesmo descreve, ele fica semelhante a um cabo. Então ele é bem resistente, até porque pensem que, como eu falei, ele vai ajudar a manter a cola entre os dermossomos ali, manter uma célula colada na outra. Então ele precisa resistir, ele precisa conseguir segurar tudo no lugar. Então ele vai ser ali semelhante a um cabo mesmo, ele vai estar sendo bem fortezinho e conseguindo resistir ao que for que esteja, né, tentando atrapalhar a nossa estrutura celular. Agora nós vamos para o último tipo, que são os nossos microfilamentos. E como o nome já diz, microfilamentos. Ele é bem fininho mesmo, que é a mesma coisa que os nossos filamentos de actina. Aqui uma imagem que eu acho bem bonita também, que destaca, né, a nossa estrutura aí de citoesqueleto. Olha o tanto de proteína. Isso tudo aqui, essas cordinhas todas, são proteínas diferentes. Obviamente que não dá para dizer o que é cada uma delas, né? Mas vocês conseguem ver que nessa estrutura aqui, ó, tem um monte. É realmente uma associação de muitas e muitas cordas. Então, quando a gente vai estudar lá o nosso citoplasma e a gente vê que ele tem tanto líquido, aquele líquido não é a única coisa. É aquele líquido e o nosso citoesqueleto. Então, o nosso citoesqueleto banhado pelo líquido ali, pelo hialoplasma. Então, isso daqui está na célula ali mantendo tudinho como deve ser. Característica deles principais: diâmetro, primeiramente, diâmetro de 8 nanômetros, ou seja, já é menor ali que os nossos filamentos intermediários. Eles são mais flexíveis que o microtúbulo, tá? Então eles conseguem ali ter uma movimentação maior, tanto é que uma das principais funções aqui, vocês vão ver, tem a ver com isso. Eles raramente são encontrados isolados, ou seja, eles são tão fininhos que vocês não vão ver um só. Se você encontrar um, sempre vai ter outro ali relacionado, eles sempre estão em grupos, tá? E eles têm a classificação deles também, que é um pouquinho mais simples, porque é segundo a localização. Então, eles podem ser corticais, que vão estar logo abaixo da membrana plasmática. Então, eles vão ter ali uma influência ali nas nossas projeções de membrana, tá? E vão constituir aqui, né, como um componente citosólico mais importante, até que eu botei em negrito. Vai que o professor resolve botar qual é o componente citosólico
do citoesqueleto mais importante vão ser aqui os nossos filamentos, nossos microfilamentos ou filamentos de quitina, tá? E eles podem ser transcelulares quando eles vão atravessar o citoplasma em todas as direções, ou seja, eles acabam tendo ali uma localização parecida com os outros que a gente estudou antes. Mas lembrar que os corticais são os mais importantes. Tanto é que eles vão criar essas estruturas aqui que a gente está vendo. Funções principais, deixei bem destacado, que é para vocês entenderem realmente por que esses microfilamentos eles são tão importantes. Eles vão fazer parte das microvilosidades, eles vão fazer parte da contração muscular. Opa, vem um izinho aqui, ó, intrometido, a quitina, tá? Eles vão fazer parte também do nosso ciclo celular, da nossa divisão celular e da emissão de pseudópodes. Vamos falar um pouquinho sobre cada um. Microvilosidade, já falei, vou falar de novo, vou encher o saco de vocês com isso, porque as microvilosidades elas são estruturas importantes, elas ajudam a aumentar a superfície de contato. Então, o que eu tenho aqui, ó, exemplificado, são vilosidades intestinais. Como é que eu sei que são vilosidades intestinais? Porque está escrito aqui enterócito. Enterócito é a nossa célula intestinal, tá bom? E também pelo formato. Eu reconheço aqui que eu tenho um epitélio cilíndrico simples, que tem uma camadinha só, e ele está fazendo essa estrutura em ondas. Essa estrutura em ondas que eu tenho aqui, ó, é uma vilosidade, tá? Cada uma delas é uma vilosidade. Isso faz com que quando o alimento passe, vamos supor aqui, eu tenho um bolo alimentar passando aqui, os pedacinhos dele caiam aqui, ó. Caiam aqui dentro. Se ele cai aqui dentro, eu consigo manter ele aqui dentro por mais tempo e botar ele em contato com uma maior quantidade de células. Então, eu consigo extrair desse alimento uma maior quantidade de nutrientes. Bota aqui, ó, vamos supor o bolo caiu aqui. Todas essas minhas células aqui ó, vão estar em contato, ele vai estar aqui, ele vai ficar aqui até se deteriorar, até ser todo absorvido. Ele não está simplesmente só deslizando ali pelo meu intestino, não, ele está sendo aqui entrando num contato muito maior, uma exposição até mais duradoura, para ser quebrado e passar aqui. Contudo, além de eu ter essas minhas vilosidades, lembre apenas vilosidades, é a nível mais macro, é algo que eu consigo ver a partir de várias células. Eu vou pegar uma célulazinha, um enterócito desse daqui meu, e vou aumentar ainda mais. E aí eu entro na biologia. A biologia pega a célula, não pega o tecido. O tecido é a histologia. Saí da histologia, que era a minha vilosidade, vou para a minha biologia, que é a minha microvilosidade, que é a minha estrutura ainda menor. Porque eu, além de aumentar a superfície de contato com a minha vilosidade, eu vou aumentar com a minha membrana plasmática. Então, a minha membrana plasmática dessa minha célula colunar, ela vai ter também uma estrutura muito parecida morfologicamente, que são essas vilosidades. Aí eu vou, e como são vilosidades muito pequenas, eu chamo de microvilosidades. E aí, todas essas minhas dobrinhas, para elas terem esse meu formato, eu precisei que meu citoesqueleto se moldasse e criasse essa sustentação. Então, aqui dentro, eu vou ter ó, várias proteínas do meu citoesqueleto. E quais são? São aquelas que estão mais próximas da minha membrana. E as minhas mais próximas são justamente os meus microfilamentos. Então, meus microfilamentos, eles vêm aqui, eles criam esse formato, eles se associam de forma com que isso daqui aconteça. E eu consigo ter uma superfície de absorção ainda maior. Então, eu consigo fazer aqui minha troca de substâncias. Isso é graças ao meu filamento de actina, meu microfilamento, tá bom? Explicamos o 1 aqui. Microvilosidade, ok. Contração muscular, botei imagem, vou deixar ela aqui quietinha por enquanto. Ciclo celular, citocinese, é essa nossa primeira imagem aqui. Citocinese é quando, depois de fazer toda a multiplicação das estruturas dentro da minha célula, ou seja, aqui inicialmente era uma célula só.
eu peguei e para eu poder criar duas, eu multipliquei tudo que tinha dentro. Então, meu núcleo eu multiplico, minhas organelas eu multiplico, tudo que eu tenho ali dentro eu vou multiplicar por 2, porque agora eu vou ter duas células. Então, eu cheguei e dividi por 2. E elas já estão aqui prontinhas. Se elas já estão aqui prontinhas, se a gente tem dois núcleos aqui, eu preciso quebrar a conexão entre as duas, para essas células poderem funcionar ali normalmente. E aí eu vou criar o que a gente vai chamar de citocinese. A citocinese é a separação entre essas células. E aí eu crio um anel de contração. Ou seja, eu vou pegar, ao invés de eu chegar e só rasgar uma célula, eu vou exercer uma força de fora para dentro, na verdade, das extremidades para o centro, que vão chegando e vão contraindo essa minha membrana plasmática até ela acabar, ó, se dividindo. E quem regula essa contração da minha membrana para poder gerar as células filhas é também o meu ali microfilamento. Então ele chega e ele cria isso que a gente vai chamar de anel de contração da minha citocinese, certo? Como eu disse, não precisa se atentar a detalhes da divisão celular, mas é legal vocês saberem alguns conceitos para vocês entenderem que nada mais é do que chegar e conseguir pegar aquela minha célula ali, que está com tudo duplicado, e criar duas células normais, duas células filhas, a partir dessa minha citocinese, tá? Então, citocinese é o quê? Pegar aquela minha célula que já passou pela multiplicação dos órgãos, multiplicação das minhas estruturas internas e conseguir dividir em duas. Então, aqui, citocinese ok. Vamos lá para os nossos pseudópodes, que é fundamental no nosso processo de fagocitose. Aqui ao lado, nós temos a última imagem. Essa imagem aqui, ela exemplifica o macrófago. Macrófago, ele vai ser uma das células lá do nosso sistema imune. E ele vai servir principalmente para chegar e englobar substâncias estranhas. Então, aqui eu tenho no exemplo aqui um vírus. Vamos supor que seja um vírus. A estrutura indica isso, né? O capsídeo e tal. Esse meu vírus estava lá, entrou no meu corpo, ele é um corpo estranho. Meu sistema imunológico identificou e agora ele precisa eliminar. Então, o que é que vai acontecer? Meu macrófago vai chegar perto desse meu vírus e vai literalmente engolir esse meu vírus. Só que o meu macrófago ele é uma célula redondinha. Tipo, ele seria meio que assim, ó. Ele é uma bolinha. Então, para ele chegar e ele conseguir agarrar esse meu vírus ou a bactéria, seja lá o que ele precise digerir, ele vai ter que emitir prolongamentos de membrana. É como se ele estendesse bracinhos. E esses bracinhos a gente chama de pseudópodes, ou seja, o que vocês estão vendo surgir aqui, ó. Essa extensão aqui, ó, da célula que está conseguindo agarrar o meu vírus, isso daqui é o pseudópode. Então esse pseudópode vem, ele agarra ali o meu vírus e ele começa a engolir ele e puxar para dentro. Então realmente é uma mãozinha. É como se você estivesse querendo agarrar alguma coisa. Você chega, estende seu braço e você puxa para si. Aqui é a mesma coisa. Por isso que a gente chama de pseudópode. Dópode seria tipo pés, né? E pseudo, ele, quer dizer, pódes é pés e pseudo remete a falso ou algo parecido com. Então, pseudópodes são falsos pés, falsos bracinhos, que é só para simbolizar aqui que eu emito estruturas similares a braços para poder agarrar esse meu vírus e levar ele para dentro. Quando eu levo esse meu vírus aqui para dentro, eu posso destruir ele com todo aquele meu maquinário celular. Então, eu vou fazer todo o processo de fagocitose. Lembra que eu citei lá no comecinho, eu já citei várias vezes em várias aulas que a gente tem dois processos. A gente tem endocitose e a gente tem exocitose. Endocitose é para dentro. Então, isso daqui que eu estou engolindo, eu estou trazendo para dentro. Então, isso daqui é uma endocitose. Como eu estou falando de partícula sólida, porque é um vírus, eu falo de fagocitose. A endocitose tem fagocitose e pinocitose quando é líquido. Então, aqui no caso é um vírus, é uma partícula sólida, então é uma fagocitose.
só para vocês se situarem também, tá? Então, esse processo aqui, ele é autorizado, ele é regulado justamente ali pelos nossos micro, microfilamentos, tá bom? Aqui é algo extremamente importante para todo o corpo. Quer entender que os nossos microfilamentos, ou agora sim, sendo extremamente direto, os nossos filamentos de actina, eles vão estar envolvidos na nossa contração muscular. É quando eu chego, eu consigo movimentar o meu corpo. Então, eu não só estou ali aquele tempo todo com o meu citoesqueleto movimentando as estruturas de dentro da célula, como agora também eu vou movimentar estruturas muito maiores como reflexo dessa mini movimentação que acontece aqui. Então, para eu movimentar o músculo grandão, seja lá qual for que vocês quiserem imaginar, estou contraindo algum músculo do meu corpo. Dentro desse meu músculo, dessa minha estrutura mais macro, eu vou ter as minhas fibras musculares. Se eu pegar aquelas minhas fibras, que seria tipo isso daqui, for aumentando, eu vou ter minha miofibrila e eu vou ter ali a meu miócito, minha célula muscular. Dentro da minha célula muscular, eu tenho uma unidade que eu chamo de sarcômero. Isso daqui é o meu sarcômero. E lembrem, minha célula muscular ela é bem como isso daqui está indicado, essa miofibrila. Elas são cordões. E como que eu pego e eu movimento isso? Eu vou contrair. Esse meu cordão que é assim, para eu poder contrair e mover meu músculo, eu vou chegar e eu vou mover essa minha estrutura para dentro. Isso é contração muscular. Peguei uma fibra que estava relaxada, que é essa daqui de cima, vou botar o número 1. Essa daqui de cima, que era só um cordãozinho, estava ali de boa, relaxada, e contraí aqui para minha número 2. Então, eu diminuí o tamanho dela, porque eu fui puxando as extremidades, tanto é que fiquei até bem mais gordinho aqui no meu centro agora. Isso daqui é um reflexo desse meu sarcômero. Meu sarcômero, eu tenho uma associação entre filamentos de actina e filamentos de miosina. Esses dois estão aqui, ó, conectados um no outro. Vocês podem ver aqui em roxinho a minha actina, em vermelho a minha miosina. Essa minha actina e minha miosina vão deslizar uma sobre a outra. E isso é muito claro nessa imagem aqui do lado. Meu sarcômero estirado, ou seja, meu músculo relaxado. Mesma coisa. Isso daqui seria aquilo que está acontecendo ali no número 1. Estou relaxado, estou normal. Vocês podem ver que a pontinha da minha actina está na pontinha da minha miosina. E aí, o que é que eu vou fazer? Não vou entrar em detalhes de potencial de membrana, fisiologia, que vocês vão ver isso só lá na frente. Mas eu preciso saber que para eu mover esse meu músculo, eu vou deslizar uma sobre a outra. E eu vou deslizar para o centro. Então, tive ali todos os processos que eu preciso e agora eu vou pegar essa minha pontinha da minha quitina e a pontinha da minha miosina e vou pegar a quitina e vou puxar aqui para o centro. Então, quando eu puxo ela para o centro, eu consigo fazer a minha contração. Então, eu tenho aqui sarcômero contraído. Esse meu sarcômero ele é pequenininho, contudo, na minha célula muscular eu tenho vários. Então, quando eu pego e crio o reflexo, quando eu vou imaginar uma estrutura pequena contraindo, e eu começo a imaginar várias e várias estruturas pequenas contraindo, eu começo a ter um movimento cada vez maior. É um efeito ali, efeito cascata, né, que a gente fala, um efeito dominó. Então, peguei essa estrutura pequena, contraí aqui, ó, deslizando a quitina, filamento de actina, filamento de miosina, e consegui chegar até essa movimentação aqui do meu músculo, que é o reflexo dessa minha movimentação aqui bem menor. Então, movi minha célula para poder mover meu músculo bem grandão. Então, tudo aqui é relacionado. Então, para lembrar mais uma vez, não é somente os movimentos ali da minha célula individualmente. Isso é tão importante que ele tem esse reflexo aí em todo o corpo. Então, tudo que a gente faz tem associação com isso daqui. Imaginem que até para a gente comer e ter movimento peristáltico, para mover, né, o nosso alimento ali pelo nosso sistema digestivo, para a gente respirar para todas as nossas funções,
a gente está mexendo aqui, ó, com os nossos microfilamentos. A gente está deslizando eles para poder ter movimento. Então, se é importante, isso é muito importante, tá? Aqui, só para exemplificar aqui, né, a formação do nosso filamento de actina, ele também segue essa polaridade que a gente viu lá no comecinho. Aqui eu tenho indicado positivo, indicado negativo. Eu tenho associações entre actinas, nesse caso a gente tem a actina G, que estava soltinha lá no citoplasma, unir ela, e aí eu vou começar a formar esses meus filamentos, tá bom? Aqui embaixo é a mesma coisa, só que com outra imagem, né? Aqui várias actinas Gs. Comecei a polimerizar, ou seja, juntar uma na outra. E vou juntando nesse meu extremo aqui, mais, ou seja, meu extremo positivo. Aqui eu vou crescendo. Desse outro lado, eu vou diminuindo. Por isso, a partir desse meu crescimento aqui, eu consigo deslizar uma estrutura sobre a outra, porque eu estou crescendo. Então aqui vocês veem também que elas são reutilizadas. Então as mesmas que eu tinha aqui no início, essa actina G que polimerizou, eu cheguei e eu quebrei aqui no extremo negativo e tenho novamente a actina G livre. Então essas minhas proteínas, elas estão ali em constante mudança, estão sempre polimerizando e despolimerizando. Aqui, para chegar e condensar as partes principais da aula de hoje, a gente tem aqui essas duas imagens. Primeira coisa que eu quero destacar é a posição. É provável, não sei como é estilo, assim, se o professor de vocês cobraria isso, mas pode ser que sim, tá? Alguns às vezes botam a própria imagem mesmo e pede para vocês indicarem quais tipos que a gente está falando aqui do nosso citoesqueleto, né? No caso, teria que botar intermediário, microtúbulo e filamento de actina ou microfilamentos. Ou então, às vezes, eles só citam, eles descrevem na questão. Se vocês olharem aqui, ó, o primeiro, vamos lá, revisar primeiramente nossos filamentos intermediários. Vocês conseguem ver que esses filamentos intermediários, eles estão saindo aqui, ó, bem pertinho da minha membrana plasmática. Por quê? Porque provavelmente ele está saindo aqui, ó, do apoio que ele dá ao desmossomo que eu mostrei para vocês. Então ele sai aqui do meu desmossomo e ele se espalha pela minha estrutura celular para poder dar apoio às outras estruturas, as organelas e os nossos componentes celulares, tá? Então, beleza. Aqui vocês conseguem localizar e imagino que dá para tentar lembrar um pouquinho aqui que eles estão saindo justamente aqui das nossas extremidades, pertinho da nossa membrana plasmática. E vai se estendendo para dentro do citoplasma. Esse é o padrão de imagem aqui dos nossos filamentos intermediários. Além deles, a gente vai ter aqui os nossos microtúbulos. Nossos microtúbulos, eles já vão ter aquela associação ali com nossas estruturas difuso mitótica, de difusão celular, tem relação com transporte também ali, né, de vesículas, mas eles saem daquela região ali do nosso centríolo, nosso centrosoma, por exemplo, e vão se espalhar pelo citoplasma. E aí ele é caracterizado aqui, ó, pelo esse padrão aqui, ó, astral que a gente fala. Então ele acaba tendo essa conformação. Eu acho que tem alguém com o microfone ligado, deixa eu ver. Pronto, consegui. Aqui, só para voltar um pouquinho aqui, ele cria essa conformação astral, ou seja, como se fosse uma estrela. Então ele sai do centrosoma e ele se espalha por todo o citoplasma. E por fim a gente tem aqui o nosso actina, ou microfilamento, que vocês podem ver que ele está todinho aqui, a grande maioria concentrado perto da membrana plasmática mesmo, porque a sua influência, a sua estrutura vai estar ali realmente nas nossas especializações de membrana. Para lembrar que eu não expliquei para vocês, mas eu citei que eles vão estar associados também com a formação do flagelo. Nosso flagelo, ele forma a caudinha do espermatozoide. A única célula humana que possui flagelo é o espermatozoide. Então essa daqui seria a cabeça do espermatozoide e ele vai ter aquela típica caudinha ou rabinho. Esse rabinho nada mais é do que várias e várias proteínas associadas
mas com o apoio aqui muito importante desses nossos filamentos de actina, que vão ajudar a estruturar e a dar movimento para eles poderem nadar. Então eles teriam mais ou menos aqui e eles nadariam aqui. Nadaria para cá, balançando o rabinho para lá, por exemplo. Então, só para vocês saberem o que é um flagelo, tá? Flagelo é esse rabinho. Ele é mais comum em bactérias, mas na célula humana temos aí como esse representante aí mega destacado, mega principal. Aqui do lado é só para relembrar a estrutura de cada um. Então, lembrar que o nosso microtúbulo ele vai ser pela associação de dímeros de tubulina, que a gente tem a nossa alfa e nossa beta tubulina, que elas vão se associar. E a partir do momento que elas se associam, elas começam a formar aqueles anéis, e daqueles anéis vão formando toda a estrutura tubular que a gente está vendo, que é a mais grossa de todas, porque tem o quê? 25 nanômetros mais ou menos. Então ela é maior, ela é a mais marcante. Além disso, nós temos nossos filamentos intermediários, que eles vão medir ali, ó, um promédio, uma faixa entre a 8 e 12 milímetros, tá? Esses números aqui variam a partir do autor, mas a faixa é isso mesmo. Lembra que o que é importante é que vocês saibam comparar um com o outro e identificar qual que é maior, qual que é menor, e ter noção um pouquinho aqui do intervalo que eles possam estar. Filamento intermediário, eles já são realmente fios, são cordas. Então você tem uma subunidade fibrosa. Nós temos dois tipos de proteínas, lembrando mais uma vez, proteínas globulares e proteínas fibrosas. Globulares são essas daqui, tipo tubulina, que é uma redondinha, e fibrosas são essas daqui, que realmente formam fibras. Então, meu filamento intermediário, ele tem essas subunidades fibrosas que vão também formar dímeros, depois tetâmeros, e aí vão se associando até criar essa minha estrutura aqui de filamento maior, tá? Por fim, nós temos o nosso microfilamento, que é o mais fininho de todos, ou seja, cerca aí mais ou menos 7 a 8 nanômetros. E ele vai ter marcante aí, né, os nossos monômeros de actina. As minhas actinas, que são proteínas globulares, elas vão se associando uma à outra e vão formando todo esse meu fiozinho aqui. E eles chegam a formar um microfilamento. Ou seja, apesar de ser um filamento, que é uma estrutura assim parecida com essa daqui de baixo, a base dele não é fibrosa, a base dele vão ser proteínas globulares. Isso daqui é meio que uma condensação das principais coisas que a gente falou hoje, mas se atentem principalmente à diferença de grossura entre um e outro, isso é marcante. A posição onde geralmente eu encontro cada um deles, que é essa outra imagem aqui embaixo, e também as funções, o que cada um vai formar. Esses são os pontos principais. E por hoje é só. Muito obrigada.